Boa noite, somos do 10º semestre apresentando o trabalho para a disciplina Direito Internacional. Somos do Polo de Jequié, Bahia, apresentando os alunos Iago Souto Silva, Vanessa de Oliveira Peixoto, Sara Crivellaro Carricho da Silva, Gabriel Arruda Silva, Vitor Hugo Almeida Cardoso, Laina Ramalho Boaventura e Jarles Neres dos Santos. Nossa temática é o Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional, uma análise jurisprudencial. A relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Direito Internacional é complexa e pode variar de acordo com o caso em questão. De um lado, o STF é responsável por interpretar e aplicar as normas jurídicas brasileiras, incluindo a Constituição Federal e as leis nacionais. De outro lado, o direito internacional é composto por um conjunto de normas que regem as relações entre Estados, organizações internacionais e indivíduos. Logo, a soberania é um dos princípios fundamentais do direito internacional. Isso significa que cada Estado é livre para tomar suas próprias decisões políticas, econômicas e jurídicas, sem interferência de outros Estados ou organizações internacionais. No entanto, essa liberdade não é absoluta e deve ser exercida dentro dos marcos das normas internacionais, que incluem tratados, convenções, acordos e costumes internacionais. Quando o STF se depara com casos que envolvem questão de direito internacional, ele deve considerar não apenas as leis nacionais, mas também as normas internacionais que regem o caso em questão. Isso pode incluir tratados internacionais ratificados pelo Brasil, decisões de cortes internacionais, princípios gerais do direito internacional e a jurisprudência internacional. O STF tem o papel de interpretar as novas normas internacionais aplicáveis ao caso e, se necessário, incorporá-las ao ordenamento jurídico nacional. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o Brasil ratifica um tratado internacional que prevê direitos e garantias fundamentais que não estão expressamente previstos na Constituição Federal. Nesse caso, o STF pode interpretar que o tratado tem status de norma constitucional e, portanto, deve ser aplicado em casos que envolvam seus direitos. No entanto, é importante destacar que a soberania do Estado brasileiro não é completamente subordinada ao direito internacional. O Brasil tem o direito de interpretar as normas internacionais de acordo com sua própria Constituição e leis nacionais, desde que não violem as obrigações internacionais assumidas pelo país. Em caso de conflito entre as normas internacionais e nacionais, o STF deve buscar uma solução que respeite a soberania do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, cumpra com as obrigações internacionais do país. O tema mais impactante em termos de recepção de tratados pelo STF ainda é a hierarquia dos tratados no ordenamento interno. A opinião é essa que se corrobora ao se pesquisar a jurisprudência em importantes decisões. Logo, muito se discute sobre a hierarquia dos tratados ao serem incorporados no ordenamento jurídico interno, principalmente em se tratando dos direitos fundamentais da pessoa humana, como pôde ser notado no esclarecimento de Flávia Piovesan. Porém, a questão surge anteriormente com o Pacto de São José de Costa Rica. Com a assinatura desse pacto em 22 de novembro de 69 e a ratificação brasileira apenas em setembro de 92, tendo sido tal documento baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que compreende o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria e sob condições que lhe permitam gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos. Houve, em tempos concretos de contraposição ao previamente previsto no Brasil, a vedação da possibilidade de prisão do depositário infiel, admitida pela Constituição de 88. Um julgado relevante do Supremo Tribunal Federal, que envolve o direito internacional, é o caso da extradição do ex-ativista italiano Cesare Battisti, em 2018. Battisti foi condenado na Itália por 4 assassinatos na década de 70, quando integrava o grupo de extrema-esquerda Proletários Armados pelo Comunismo. Ele fugiu da Itália em 1921 e passou por diversos países antes de se estabelecer no Brasil em 2004. Em 2007, o governo italiano solicitou sua extradição do Brasil, o que gerou uma longa disputa jurídica que chegou até o STF. Em 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a extradição de Battisti, que acabou sendo concedida pelo STF em 2015, quando a Corte considerou que a decisão final cabia ao presidente da República. No entanto, em dezembro de 2018, o então presidente Michel Temer autorizou a extradição de Battisti, que acabou sendo preso na Bolívia e extraditado para a Itália em janeiro de 2019. O julgado do STF, em 2015, gerou muita controvérsia,
já que envolvia questões de soberania nacional e direitos humanos. Alguns ministros argumentaram que Battisti não poderia ser extraditado porque havia sido julgado à revelia na Itália e que, portanto, não havia tido direito à ampla defesa. Outros ministros, no entanto, defenderam que a extradição deveria ser concedida porque o crime pelos quais Battisti foi condenado na Itália era considerado grave em qualquer país. O caso Battisti é um exemplo de como o direito internacional pode influenciar as decisões do STF, já que a extradição é um tema regulado por tratados internacionais e pela Constituição Federal. Além disso, a controvérsia gerada pelo caso demonstra como o STF é uma instância importante para a resolução de conflitos entre diferentes normas jurídicas, seja no âmbito nacional ou internacional. É possível perceber, assim, que o direito internacional busca criar um vínculo normativo comum que beneficie a relação social humana, lembrando que o processo de criação de uma norma internacional é árduo e exige a adesão de países. Não se trata apenas da jurisdição de um país especial. Por esse aspecto, a norma internacional se torna, em alguns casos, mais aprimorada e melhor desenvolvida. É claro que isso não significa que sua aplicabilidade ocorra de fato, mas é considerado um grande avanço quando se consegue compartilhar um conteúdo normativo a nível regional, continental ou mundial. Logo, ainda estamos aquém do alinhamento que poderia ser praticado entre o ordenamento interno e internacional, até porque não depende apenas do STF para que se efetue efetiva incorporação normativa, e sim da sua aplicação, envolvendo inclusive o Poder Legislativo, pois existe um longo processo antes que a norma entre em nosso ordenamento jurídico, no qual inclusive diversos órgãos ministeriais estão envolvidos. Por outro lado, podemos perceber que o posicionamento mais tradicional e fortalecedor das normas em termos do STF perdeu força, dando espaço a novas interpretações que inclusive retomam certas posições adotadas anteriormente pela justiça pátria. A diferença é que hoje a incorporação de normas é bem maior e necessita de maior atenção do corpo jurídico. A pressão internacional atual e a participação do Brasil internacionalmente também são maiores, o que de certa forma influencia na jurisprudência do Supremo, até porque utiliza-se bastante das decisões formuladas em outros países e em tribunais internacionais para fundamentar decisões internas. Talvez a relação entre o âmbito interno e internacional mude daqui a algumas décadas, a ponto de se tornar monista e constitucionalista, como já foi em alguns julgamentos até o final da década de 70, antes de se tornar predominantemente dualista, moderado como é, ou talvez possa se tornar até mesmo monista internacionalista, o qual o direito internacional tem influência direta na Constituição, mudando-a apenas com a ratificação de um tratado, por exemplo. Cabem algumas especulações, mas já podemos dizer que o Supremo utiliza e utilizará com mais frequência as normas internacionais para formular suas decisões quando for necessário. Esse foi o presente trabalho apresentado à matéria de Direito Internacional, no qual os presentes alunos são todos do Polo de Jequié, Bahia, do 10º semestre. Obrigado.